Olá, seja muito bem-vindo ao JR Trade. A Creator Economy, ou economia dos criadores de conteúdo, não para de crescer e se tornou um mercado muito importante dentro da publicidade. Pensando nisso, o grupo Dreamers fundou a Gen-Z, que reúne ali estratégia e mídia em campanhas grandes com influenciadores e marcas. É um prazer que a gente recebe hoje, então, o CEO da Gen-Z, o Éder Heder. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Prazer é meu estar aqui. Antes do nosso bate-papo, eu vou te lembrar que você acompanha todos os episódios do JR Trade na Record News, nas plataformas digitais da Record e também em versão podcast. Éder, quero começar nossa conversa conhecendo um pouco da história da Gen-Z. A Gen-Z, na verdade, ela começou sendo incubada dentro do grupo Dreamers, dentro de duas empresas do grupo Dreamers. Ela nasceu de uma iniciativa que era dentro da Artplan, da agência de publicidade Artplan, e o Alab, que é agência de conteúdo. Ambas as empresas tinham iniciativas dentro da Creator Economy, e aí o grupo resolveu, vamos juntar as duas iniciativas, vamos criar uma empresa para atender, enfim, não só as marcas ali que ambas as duas empresas estavam atendendo, como fora também. E como vocês atuam? Qual é o foco de vocês? O nosso foco é em cima da Creator Economy. Hoje, a maior parte do nosso negócio está em criar campanhas de marketing de influência. Então, o nosso papel ali é entender a necessidade das marcas, entender o desafio que elas têm e conectar e desenhar a melhor estratégia dentro do marketing de influência, trazer os melhores influenciadores para trabalhar em cima dos desafios das marcas. Quando a gente fala em Creator Economy, a gente, em primeiro lugar, pensa nos criadores de conteúdo, mas a gente está falando de todo um ecossistema, né? Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Sim, é um ecossistema grande, né? Então você tem ali produtores de conteúdo que eles já têm um business em si, né, que produzem conteúdos proprietários, vendendo esses conteúdos. Você tem os influenciadores que estão ali com uma audiência, que não tem um produto necessariamente falando ali de uma audiência. A gente tem uma frente forte que é voltada direto para a venda, né, que são os filiados. Então é um universo muito grande a ser explorado aí ainda, que vai crescer muito mais e a gente faz parte desse negócio. Muito além daquela pessoa que está em frente à câmera ali conversando com a audiência, né? Exatamente. E é um mercado que está crescendo bastante, né? Já está consolidado, inclusive. Sim, é um mercado que agora ninguém mais discute, que não é uma moda, mas ele continua crescendo e se transformando, né? Ele é um mercado que continua aí se entendendo à medida que ele se profissionaliza, à medida em que as plataformas vão se movendo também, de redes sociais, que o mercado também depende muito disso hoje. Então, é um mercado que ainda tem muito para evoluir, muita coisa nova para mostrar. Não é só o que a gente está vendo, mas ele só tende a ser maior. Estava dando uma olhadinha aqui, uma pesquisa recente diz que pelo menos 80% dos criadores de conteúdo são mulheres. Isso me chamou a atenção. Como isso impacta o trabalho de vocês? Eu também queria entender por que as mulheres se interessam mais por isso ou, de repente, se busca mais esse perfil de criador de conteúdo. O que eu vou te falar é uma opinião pessoal minha. A minha escola, né, de trabalho com conteúdo foi no mercado editorial. Eu vim do mercado editorial, eu trabalhei na Editora Abril durante uma década, mais de uma década. E por que eu estou resgatando esse passado aqui, para você entender minha opinião? Eu acho que o criador de conteúdo, olha como a gente fala, né? Criador de conteúdo. Então ele tá ali, ele é um paralelo, apesar de ter algumas camadas diferentes, ele é um paralelo à produção de conteúdo que grandes players, como a Record, enfim, como grandes players produtores de conteúdo têm. E eu me lembro lá na Editora Abril, quando a gente olhava para os volume de títulos que tinham na época, né, tinha muito mais títulos femininos do que masculinos, né? E até os títulos masculinos tinham, por exemplo, revistas super masculinas tinham 30% de leitoras, mulheres. Então, mulher consome mais conteúdo. Naturalmente, eu não acho que é só uma questão de influenciador. Eu acho que mulher, desde aquela minha época ali atrás, há 20 anos atrás, na Editora Abril, eu via isso acontecendo. E aí, naturalmente, se você tem mais mulher produzindo conteúdo, você tem mais conteúdo especializado. Naturalmente, por ter mais conteúdo especializado, você vai ter mais mulher produzindo conteúdo. Então, tem mais mulheres produzindo porque tem mais mulheres consumindo. Nossa, muito interessante. Elas consomem mais conteúdo, de fato, que os homens. E me conta como é que é o desafio de encontrar um influenciador ou criador de conteúdo certo para
cada campanha? Como é esse processo de busca de vocês? É super complexo e aí é que o mercado precisou se especializar, porque muito mais do que, ele é famoso, tem muitos seguidores, tem muito engajamento, a gente começa olhando para o problema do negócio do cliente, tá? Porque dependendo do momento da jornada que o influenciador ele impacta daquele segmento, vai variar o tipo de influenciador que você precisa. Então, a gente vai entender tanto o segmento como o desafio daquela marca. Então, se uma marca precisa, no momento, se reposicionar, por exemplo, talvez ela precise de um tipo de influenciador que é maior, agrega valores que a marca está precisando ter. Ou se não, eu estou falando ali de um final de fundo de funil, onde eu tenho uma compra, onde o consumidor vai buscar informação, vai buscar endosso, eu vou precisar de creators especializados, eu vou precisar de creators menores. A gente tem às vezes a marca precisa se comunicar e se conectar culturalmente com uma determinada região. E aí é sobre um tipo de influenciador que ele é regional. Então, não é simplesmente achar quem fala do segmento e não é simplesmente achar o grande influenciador cheio de seguidores. Tem um desafio aí de entender o negócio, entender a audiência e encontrar quem é que fala com aquelas pessoas, né? Que influencia aquelas pessoas naquele momento. E no processo de construção da campanha, Éder, qual é o papel do criador de conteúdo, o papel de vocês, da marca, onde termina o espaço de um, começa o do outro? Porque eu imagino que os criadores de conteúdo tenham muita vontade de ter uma certa autonomia nesse processo, né? Essa pergunta, ela passa pelo que a gente falou ali de profissionalização, tá? Porque ela tem a ver com isso. A gente tem criadores que gostam de co-criar, que gostam de querer colocar, e esses são os melhores, né? Quando um criador tem isso, você olha para os dados que eles oferecem, que eles têm, é o creator que tem mais engajamento, é o creator que sabe levar a sua audiência, que sabe ler a sua audiência. Geralmente esse creator, ele quer ter mais espaço de criação, de falar assim, eu entendi o que você precisa, agora é comigo e com a minha audiência, deixa que eu faço aqui com ela o trabalho. E aí a gente tem esse papel de administrar esse lugar de cocriação, né? De traduzir para ele o desafio da marca, né? Para ele entender o que a gente precisa, para ele poder entregar o que é melhor. E tem o lado da marca compreender isso e entender que o influenciador ele não é um garoto propaganda, ele não está ali para ler o seu roteiro. E marcas que já estão mais evoluídas, que têm mais experiência, já entenderam que quanto mais elas soltam a mão, melhor o resultado para elas do que tentar controlar tudo o que ele vai falar, ou vai mostrar, ou vai fazer. Isso deve ser um desafio para vocês também, né? Porque antigamente não era assim, chegava o roteiro pronto, não é? Exatamente. A publicidade está acostumada a controlar tudo, né? A controlar cada fecho de luz que vai bater no produto, ela está controlando ali, né? Cada vírgula do roteiro, ela está controlando ali. Mas trabalhar com influência é diferente, então a gente fica no meio disso, né? A gente tem que entender o equilíbrio, garantir que o influenciador também faça algo que atinja os objetivos que tem, que não vá para outro lugar. A gente existe justamente para estar nesse meio do campo e para conseguir traduzir os dois lados e orientar os dois lados para fazer acontecer o melhor possível. O que faz diferença para o sucesso de um criador de conteúdo, né? Para ele, de fato, conquistar o público e isso, obviamente, pensando na marca, né? De que isso é bom para a marca. O que o público busca, né? O que faz ele se prender em um criador de conteúdo? Olha, eu acho que tem 3 níveis de relação que os creators entregam ali, né? Ele pode entregar simplesmente uma publi, onde o público sente e sabe que aquilo é só um patrocínio. E tá tudo bem, isso não é ruim, o público não demoniza isso, porque ninguém é ingênuo, tá? O público sabe. Ele sabe que o influenciador, para continuar criando conteúdo, ele precisa de um patrocínio, né? Então, se ele sente que ali é só um roteiro, é só um espaço que o publicitário, que o creator está executando, ele vai entender aquilo naquele nível de conexão.
Aí tem um segundo nível de conexão, é quando ele sente que tem algo genuíno ali, de que o creator realmente experimentou o produto, de que o creator realmente está dizendo o que ele achou do produto, e que ele está usando, e que ele está endossando aquilo porque de fato está fazendo parte. E aí deixar o creator co-criar e ser mais criativo permite que ele faça isso, permite que ele traga essa conexão que não dá para falsificar, essa conexão, permite que ele traga isso. E tem um terceiro layer, que aí são as marcas que já estão mais evoluídas, que já entenderam que o trabalho mais perene com o influenciador é melhor ainda. Porque não é só um post, uma publi ali, um espaço. Você cria uma relação com o seu squad de creators, você cria uma relação de patrocínio, por exemplo, né? Então, o público passa a sentir essa relação mais profunda que o creator tem com a marca. Ele sabe que, além de estar testando, experimentando o produto, ele já virou um advogado da marca. E aí você transformar o seu creator em advogado da marca, o público sente demais isso. Muito. E isso se reverte para a marca de forma, assim, inquestionável. Tem algum case legal que você pode contar para a gente? Algum case bacana que vocês usem aí para contar para quando vocês vão dar palestras e falar de situações de sucesso de vocês, aí focando nessa parceria com o Creator? A gente tem um case de um cliente que está com a gente já há um tempão, que é a Triumph Motos, né? E a gente começou com eles já tinham um squad de influenciadores, e a gente fez justamente o trabalho de entrar com a nossa plataforma, que a gente chama de Gênia. Então a gente entrou com essa plataforma, lendo a relação que eram os influenciadores com a sua audiência, e aí a gente começou a trazer insights guiados pela audiência, tanto para a marca quanto para os influenciadores. Olha, a sua audiência gosta mais quando você é mais, por exemplo, tinha influenciador que ela gosta mais quando é mais técnico, quando explica da cilindrada, da moto, e explica o produto. Tem influenciadores que a gente sentiu que é mais na emoção, que é mais na adrenalina. Tem influenciadores que a gente sentiu que é mais visual, que é mais sobre a parte de admirar, né? De você ter ali algo inspirador, porque a moto inspira, né? Essa viagem com a moto e tal. Era mais visual. Então a gente foi indicando, a gente continuou fazendo esse trabalho, e todos os influenciadores, eles assim, quase que a maioria dobrou a quantidade de entrega de engajamento. A gente tinha influenciador que saiu assim de pouquíssimas pessoas que comentavam sobre o produto para um público, quase metade comentando sobre o produto, falando. Então a gente conseguiu entender para cada um deles quais os gatilhos que davam para a audiência. Então teve influenciador que, quando a gente olhou numa primeira métrica com eles, a gente falou, talvez não seja o melhor. E aí o cliente falou, eu tô com esse influenciador há um tempão, será que eu errei? Mas depois que a gente acertou esse conteúdo, a gente acertou essa conexão com o público, dispararam os índices, assim, é impressionante como cresceram os índices, todas as métricas de alcance, de qualidade de engajamento com o público, fazendo esse trabalho constante de aprendizado, né? Não é só uma campanha. Você vai lá, faz e espera o resultado. Você vai trabalhando, vai aprendendo, vai se conectando com o seu público. Agora, esse é um mercado que está em constante transformação, apesar de não ser um mercado tão antigo, né? Quais são as principais transformações que você pode destacar para a gente que ocorreram aí nos últimos anos? Eu acho que assim, primeiro foi a consolidação, não há mais dúvidas de que eles trazem resultado. A grande questão é medir o resultado, né? Que resultado é esse? Não há mais dúvidas disso. Eu acho que agora a gente está começando a entender uma separação de você trabalhar com influenciadores de forma massificada, quando você contrata um monte de micro-influenciador, e aí nem tem como você ter esse controle absoluto. Aí você tem a separação do que é afiliado, quem é contratado para vender, que é quase um trabalho, é um trabalho de varejo que você faz, e tem as outras camadas de influência que trabalham a imagem da marca, que vão trabalhar endosso de um influenciador especialista. Eu acho que o mercado vem amadurecendo em termos de métricas, entendendo que não é mais só o número de seguidores, então ele vem evoluindo. Eu acho que essas são as principais transformações que a gente tem
falado e conversado, né? E também acompanhar as mudanças de redes, né? Então, a gente, lá no começo, era praticamente só Instagram, de repente o TikTok entrou, mas se você quer estar no mundo de games, você tem que ir para outras plataformas que só tem gamer praticamente lá. Então, é um trabalho constante, que não para nunca, você tem que ficar se atualizando, porque é um movimento constante. Uma mudança no algoritmo muda a estratégia completamente que a gente tem que fazer. Então, esse é um outro grande desafio, é conseguir acompanhar as mudanças de algoritmo. E trabalhar com essas mudanças em tempo real ali. Em tempo real, responder a elas em tempo real. A chegada do TikTok mudou o algoritmo do mercado inteiro, assim, porque eles chegaram com um tipo de algoritmo que está forçando outras redes mudarem também. E a gente tem que acompanhar isso, porque o nosso trabalho é orgânico, né? Não é uma mídia paga. Então, a gente tem que entregar aquilo que as plataformas vão entregar de forma orgânica. Éder, quero saber o seguinte, como ser criativo em meio a tantos dados, inteligência artificial, como é que tá esse desafio para essas pessoas? O mercado de influência, eu diria que a criatividade dele ele é um pouco diferente da criatividade que se espera da publicidade. Como eu falei, né? Influência é diferente de publicidade, né? Você pode sim ter uma ideia criativa, inovadora, que saia fora da curva, que chame a atenção do público. Muitas vezes isso faz parte da estratégia, essa necessidade de você pegar o creator e ter uma ideia diferente, maluca, inusitada, engraçada com ele. Mas a criação, na maior parte do tempo, eu fiz a comparação ali com a Editora Abril, né? O quanto o criador é próximo do criador de conteúdo, ele é um publisher em si. Então, eu acho que o espaço criativo para o creator mora numa coisa parecida com o que mora com os produtores de conteúdo, com os publishers, com o seu trabalho, né? Você tem que ser criativo em quem você chama, você tem que ser criativa nas perguntas que você faz, mas essa criatividade, ela é voltada para gerar um conteúdo de relevância para a sua audiência. Você não está aqui com a necessidade de chamar atenção, de romper um momento de um intervalo comercial. Você não precisa disso. Você está entregando conteúdo e, de repente, você precisa entregar algo relevante ali, continuar entregando para o público. O creator é igual. O creator, ele todo dia está postando, trazendo conteúdo, e quando ele faz algo publicitário, ele tem que manter a relevância do conteúdo dele, a conexão. Então, a criatividade mora em aonde está a conexão, né, daquele produto com aquele creator e colocar ela junto. Então, é uma criação um pouco diferente, tá na escolha das palavras de um roteiro, não tá naquela ideia maluca, que pode existir sim, mas ele é um trabalho muito parecido com o trabalho de produção de conteúdo, do branded content, né? Ele é muito focado ali, então o espaço criativo está na linguagem, por exemplo, ele não está em ter ideias diferentes, ele está muito numa execução de linguagem criativa, adequada, bem feita. Então, é um desafio muito para quem trabalha com isso, de entender esse lugar, de respeitar esse lugar e saber, para cada creator customizado, encaminhar esse direcionamento. As gerações Z e Alpha são um desafio para vocês? Tem alguma diferença na forma como vocês trabalham a comunicação voltada para essas gerações e as mais antigas, millennials e enfim? O desafio para essas novas gerações que chegam eles são muito mais sensíveis e têm muito mais capacidade de ler aquela relação em aquelas 3 camadas que eu falei para você que a marca pode ter com o creator. Elas sabem e sacam na mesma hora. Eles são digitais, eles nasceram. Se o influenciador está falando aquilo só porque foi pago, se existe alguma verdade e o quanto de verdade existe no que ele está falando. Eles são muito sensíveis, eles nasceram consumindo isso, eles são creators, porque ser creator não é só um papel de quem trabalha com isso. Hoje a gente vive uma revolução onde a produção de conteúdo, e é por isso que tem tanto creator no mundo, ela é parte da nossa cultura. Se você perguntar para uma criança de 8 anos de idade o que ela gosta de fazer, ela vai dizer, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de brincar com meu cachorro e gosto de fazer conteúdo para o TikTok. Então essa criança, produzir conteúdo para ela, olha que coisa louca, é uma brincadeira, é um entretenimento.
Tem profissionais que produzem conteúdo como forma de cuidar da sua carreira. Ele não está lá para fazer uma publi, mas ele produz conteúdo. Então, é uma revolução que está tendo. E as novas gerações são mais ainda dentro dessa revolução, né? A minha geração teve que se educar e falar, putz, agora eu tenho que aprender mais esse negócio. Eles já nascem sabendo, eles nascem sabendo dessa história. Então, a gente tem que saber que está lidando com um público muito mais versado e sensível a isso. E correr atrás deles, porque eles mudam muito rápido. A gente falou da mudança rápida do algoritmo, eles mudam mais rápido ainda também de linguagem. Então, hoje eles estão numa plataforma, amanhã eles estão em outra. Hoje eles gostam de consumir um formato, amanhã eles gostam de consumir outro, e a gente tem que ficar acompanhando isso. E Éder, conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Como você chegou até o cargo de CEO da Gen Z? Tá, eu comecei na Editora Abril, a minha carreira foi como diretor de arte em revistas da Editora Abril, ali aprendendo esse mix entre visual e mensagem. Você é publicitário? Você é formado em publicidade? Eu sou formado em produção editorial. Produção editorial. Produção editorial. E aí eu trabalhei em revistas que tinham essa característica em que o visual, eu era infografista, comecei como infografista. Então foram ali 13 anos trabalhando ali dentro do jornalismo, principalmente com revista, a entrada do digital, com os sites das revistas. E aí num dado momento, em 2013, eu decidi mudar um pouco a minha carreira, me reposicionar, enfim, ampliar um pouco o leque do que eu estava fazendo. E aí eu decidi trabalhar com conteúdo para marca, porque eu percebi que eu juntava disciplinas importantes ali, que eu poderia oferecer isso para as marcas. Era um começo ali de interesse das marcas de fazer cada vez mais conteúdo. E aí eu fui parar no mercado publicitário, cuidando principalmente de redes sociais para as marcas. E aí eu fui para a Artplan, que é a agência de publicidade do Grupo Dreamers, e aí, quando eu estava já com 4 anos, no meio da pandemia, o presidente, que já até deu entrevista aqui, o Fadiga, ele me chamou no meio da pandemia, o boom dos influenciadores, porque tudo que era influenciador passava pelo meu departamento de conteúdo, né? E aí ele falou o que eu achava disso, se eu entendia como uma oportunidade ou não. E eu falei, acho que sim, é uma oportunidade, acho que a gente pode abrir um departamento dentro da Artplan e começar a oferecer esse serviço, porque até então a gente terceirizava para uma agência especializada. Vamos trazer aqui para dentro o conhecimento e vamos oferecer para os clientes. E aí ele falou, vamos começar, pode fazer. A gente fez um business plan, a gente começou a trabalhar essa unidade dentro da Artplan. E aí daqui a pouco, um ano depois, isso já estava, assim, 70% de todos os clientes que rodavam influência já estavam dentro da Artplan. Começamos a atender outras empresas do grupo. E aí, de novo, ele me chamou e o Rodolfo Medina me chamaram e falaram, olha, isso é uma spin-off de uma empresa do grupo. O grupo, ele é muito intraempreendedor, né? Ele gosta de empreender dentro do próprio grupo. E aí eu falei, legal, eu preciso então agora pensar qual é o diferencial para o mercado. Porque não adianta a gente, ali até onde a gente estava, o nosso diferencial até então era oferecer para os clientes do grupo, porque trabalhar com uma empresa do grupo é muito mais ágil, mais rápido, mais próximo, mais barato. Mas se eu vou abrir para o mercado todo, como um todo para fora, a gente precisa de um diferencial. E eles me deram uma coisa muito rara e muito legal, que foi tempo para trabalhar isso. O mercado hoje carece de tempo para você pensar. E a gente ficou incubando a Gen Z, a gente levou 1 ano para desenvolver a Gênia, algo que numa época que não era o boom da IA, ninguém estava falando em inteligência artificial direito, a gente já estava ali mergulhado nisso, trabalhando o nosso diferencial. E aí, quando ela ficou pronta, aí a gente lançou para o mercado já maduro, já pronta para a gente fazer a diferença. E não à toa, a gente não tem 2 anos e a gente já tem players com a gente que são players que hoje eles puxam o mercado de influência, por exemplo, como a Samsung. Tá certo. Muito obrigada pela tua participação aqui com a gente, Éder. Eu agradeço demais. Obrigado você. A você, muito obrigada pela companhia. O JR Trade vai ficando por aqui. Você já sabe, nossos episódios ficam todos disponíveis nas plataformas digitais da Record. Você pode acompanhar também em versão podcast e, claro, na Record News. A gente se vê.